Hoje tem o início da reunião do Copom, 2 dias, hoje e amanhã. Amanhã saberemos a nova taxa de juros, então hoje vai ser um dia de expectativas, né? Semana de expectativas para ver como é que vai ficar esse mundo da economia. A agenda econômica está gritando, o governo que tentava buscar aumentos de arrecadação, atrás de aumentos de arrecadação, mandando projetos para o Congresso, agora começa a ser obrigado a discutir despesas e cortes. Resta saber se vão fazer alguma coisa, nós vamos acompanhar. Mas eu queria, e vamos poder falar sobre isso com a Juliana Rosa, vamos acompanhar isso ao longo do nosso noticiário, teremos 2 horas para conversar sobre esse e outros assuntos. Mas eu queria abrir a nossa conversa de hoje tratando de um problema que é muito grave no Brasil. Ele é grave em outros lugares, mas no Brasil é especialmente grave, que é a incapacidade do Estado brasileiro de responder às demandas da sociedade no ritmo necessário. A gente pode olhar isso em vários lugares. Por exemplo, o INSS. A fila é enorme, com pedidos variados de direitos que as pessoas têm. Entra ministro, entra presidente, sai presidente. E a promessa de redução de fila é a única coisa que anda rápido, é uma promessa atrás da outra. Mas a redução da fila em si é uma coisa muito lenta. Então você pode achar na área social problemas desse tipo. Obras em geral. A velocidade não preciso nem falar, né? Obra parada, obra que anda em velocidade de cágado. E assim vamos. Eu queria hoje mostrar como, mesmo quando o governo aparentemente se debruça sobre um tema e diz que vai andar, a coisa anda numa velocidade que é lenta demais. E aí, nesse caso, é o combate ao crime organizado, que não tem lentidão nenhuma. O crime organizado. O combate, sim. O crime organizado, não. A gente vê o esforço da Polícia Federal, a gente vê o esforço das autoridades policiais tentando enxugar gelo sem uma estrutura governamental que possa dar o suporte às polícias para que elas possam agir e isso ter efetividade. É falta de mão de obra, é falta de equipamento, é falta de estrutura, sobretudo falta de integração. E essa integração tem que partir do governo federal. Sai ministro, entra ministro. Essa integração não acontece. A gente tinha o exibido de direita, que foi ministro, o Sérgio Moro. Depois a gente teve um exibido de esquerda, que depois saiu para se tornar ministro do Supremo, que foi o Flávio Dino. E agora a gente tem o calado, ministro Ricardo Lewandowski, um perfil até adequado, quando a gente pensa em um estilo mais reservado, mas que também, até agora, não disse a que veio. Tomara que diga. O crime organizado está aí a 1000 por hora. Hoje saiu um relatório, que é o Atlas da Violência, mostrando como é que estão as coisas no mundo do crime no Brasil, e nós não estamos bem. Melhorou, não é o nosso pior momento, mas os números são altíssimos. A gente tem um delay muito grande entre a edição desses relatórios e a base de dados a que ele se refere. Nesse caso, o relatório é de 2024, a base de dados é 2022. Interessa saber 2024, lógico. Mas demora para sair essa publicação, porque tem que compilar os dados do Brasil inteiro, é tudo muito complicado. Poderia ser tudo online, né? Mas é tudo muito atrasado, muito demorado. Tem algumas bases de dados um pouco mais ágeis, mas elas são alimentadas de forma lenta. Então, você tem imediatamente o que está acontecendo, mas aí um estado demora 1 mês para mandar, outro demora 3, outro demora... É complicado. Mas quando a gente olha os crimes, a gente vê, por exemplo, um desafio na região norte. Tem desafios em todas as regiões. Você pega o estado da Bahia, é um desastre, mas um desastre retumbante. É o pior estado brasileiro, com o maior número de municípios entre os 10 municípios mais violentos. É tudo Bahia.
Mas no norte a gente tem um desafio. É o número de organizações criminosas internacionais que se multiplica. No Atlas eles falam em pelo menos 10 organizações. Há alguns lugares que falam em mais de 20. Então, é um lugar onde a gente tem que agir. E é muito grande. A Amazônia Legal, ela tem 9 estados. Os 7 da região norte, mais o Mato Grosso, da região centro-oeste, e o Maranhão, da região nordeste. Essa é a Amazônia Legal. E 58% do território brasileiro. Veja só. Quando a gente teve uma fuga num presídio no Rio Grande do Norte, e se sabia aonde era o presídio, e aonde poderiam estar as pessoas, os bandidos, era um espaço muito menor, Rio Grande do Norte, comparado à Amazônia Legal. E olha o trabalho que deu para achar os bandidos, que estavam em outro estado. Agora imagina rios, floresta, pistas clandestinas, em 58% do território nacional. Como agir? Como as forças policiais podem agir? Como o IBAMA, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, enfim, é complicado. As polícias estaduais, é muito delicado, muito complicado. Então é preciso ter um grande programa, um plano nacional de ação. Em fevereiro do ano passado, o ex-ministro, ou então ministro da Justiça, Flávio Dino, ele reuniu os representantes desses 9 estados, reuniu vários ministérios para falar do lançamento do Plano Amazônia Mais Segura, AMAS. O nome sempre é bonito, eu amo, tu amas. Então, o Plano AMAS para a Amazônia. Um programa que envolve 7 ministérios, órgãos de governos variados, foi criado para fortalecer a segurança, aumentar a proteção na região, que é uma região, como eu falei, gigantesca. Bom, de lá, fevereiro até um determinado momento do ano passado, o plano depois de lançado, recolheram sugestões e tal. Em julho, o governo Lula soltou um decreto criando o tal Plano Amazônia Mais Segura AMAS, julho do ano passado. Criou o plano, que foi aquele anunciado em fevereiro pelo Flávio Dino. Na ocasião da assinatura do decreto, Flávio Dino anunciou que iam ser construídas na Amazônia 34 bases de segurança para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, forças estaduais. Também seriam construídos 2 centros em Manaus, um de cooperação policial internacional e outro de operações ambientais. Aí o Flávio Dino deixa o ministério, entra no lugar dele o Ricardo Lewandowski, que na época se falava no investimento de 2 bilhões de reais, que não era muito dinheiro, definitivamente não era muito dinheiro. E o que aconteceu desde então, julho do ano passado? Ontem, 11 meses depois da assinatura do tal decreto, o Ministério da Justiça e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, assinaram um contrato para que este plano receba um dinheiro do Fundo Amazônia. O BNDES é que cuida do Fundo Amazônia. Quanto? 318 milhões de reais. 318 milhões de reais. Um plano que se falava chegaria a 2 bilhões de reais, agora se fala em 1 bilhão e 200, mas previa a compra de aeronaves, de helicópteros, 34 bases de segurança, 318 milhões de reais. Primeiro um dinheiro miúdo. Mas depois, e é isso que eu queria destacar, passado quase um ano da assinatura do decreto, não tem uma base das 34 bases de segurança funcionando. Nada foi feito além da assinatura do contrato ontem, numa solenidade, com a presença do presidente da República. Um ano quase entre o decreto e a criação do plano, entre o decreto de criação do plano e a assinatura do contrato. Processos para compra, vamos já começar os processos para compra das bases? Não. Vamos definir os lugares
aonde essas bases vão ficar, não está definido. Então não é que... Tudo bem, você não pode iniciar uma compra, você não pode iniciar uma construção, uma licitação, você não tem o recurso. Mas definir onde vão ser as instalações, onde vão ser as bases. E precisa de quase um ano entre a assinatura do decreto para a assinatura de um contrato num valor pequeno de 300 e poucos milhões de reais. Provavelmente as autoridades vão dizer que sim, precisa. Nós fizemos na máxima velocidade possível. E talvez tenha sido a máxima possível. Talvez tenha sido feito com o maior empenho possível. Não quero aqui dizer, não quero aqui sugerir que as autoridades fizeram corpo mole, não. Talvez tenham trabalhado nisso dia e noite. Funcionários do BNDES, funcionários do Ministério da Justiça, cobrança constante do ministro Lewandowski, como talvez fizesse o ministro Flávio Dino, até porque o Maranhão, onde ele nasceu, é parte dessa região, chamada Amazônia Legal, mas não anda. E é disso que eu estou falando. Não anda. O Estado brasileiro não anda. O Estado brasileiro é lento. É lento para salvar vidas na saúde, é lento para transformar a educação, é lento para fazer investimento em infraestrutura, é lento para cortar gastos, é lento para fazer investimentos como esse que eu acabo de descrever. E nesse ritmo, em que um programa é anunciado em fevereiro de 2023, na largada do governo, né? Na largada do governo, e a assinatura do primeiro contrato se dá em junho de 24, o que o setor de segurança pode fazer nesse período de diferente? Muito pouco. Mas o que os criminosos aproveitaram e avançaram entre fevereiro de 23 e agora, dia 17 de junho, que foi ontem, a assinatura do contrato? Quanto será que avançaram, né? Os criminosos do narcotráfico na região, usando as estruturas dos criminosos do crime ambiental, é madeireira ilegal, é garimpo ilegal, é narcotráfico, é tráfico de armas. Tudo usando caminhos e mais caminhos que, se o Estado não conseguir intervir, e é chocante imaginar que o Estado não consegue vencer essa guerra, ou pelo menos produzir estragos pesados na criminalidade, a gente está numa situação muito complicada. Volto a dizer, as polícias trabalham de maneira incansável e aplicada. Polícia Federal, Rodoviária Federal, estaduais e tal, colocando em risco a vida dos agentes. Estão lá, firme. IBAMA, na fiscalização. Mas e aí? Cadê o suporte? Cadê a velocidade? E a gente vê o ministro inquieto, agindo para lá e para cá, e fazendo coisa, e pressionando, e gritando. Não, a gente não vê. E aí é uma coisa que dá uma certa inquietação. A criminalidade hoje é uma das nossas maiores doenças. Temos várias doenças, mas a criminalidade, sem dúvida, é uma das maiores doenças. Não há um dia em que no Brasil a gente passe sem contar uma história triste, envolvendo um assalto, com vítima fatal, envolvendo apreensão de cocaína, de maconha, sequestro do Pix, sequestro do aplicativo de relacionamento, quadrilhas que se alimentam, quadrilhas que se fortalecem, roubo de relógio. Eu não estou falando de violência, embora o Atlas chame-se Atlas da Violência. Eu estou falando de criminalidade. Toda violência é horrorosa. Xingar o outro no trânsito é uma violência, briga de trânsito é uma violência, etc. e tal. Morte no trânsito é uma morte violenta, morte na estrada é uma morte violenta. Eu estou falando de criminalidade. Eu estou falando de crime organizado, que cada vez mais se organiza num Estado que é incapaz de se organizar, como a gente pode ver. Então, ou o Estado se revisita e diz como é que pode não tirar um ensinamento, e aí estudantes de administração pública, integrantes do Ministério do Planejamento, do Ministério de Gestão,
poderiam olhar para um caso como esse, que eu acabo de citar, e falar, pera, alguma coisa está errada. É um projeto que começa em fevereiro de 23. A gente assina um decreto em julho, e a gente só vai assinar um contrato no ano seguinte, quase um ano depois. Nesse ritmo de ano em ano, nós estamos fritos. Então eu queria deixar isso aqui como um exemplo. Não quero aqui dizer que existe um problema no Ministério da Justiça que não existe em outras instâncias do poder e em outros governos estaduais e municipais que funcionariam às mil maravilhas caso a minha ideia fosse essa, mas não é. Mas que fique aqui o recado. Nesse ritmo, a gente não combate a violência, a gente não vence a inflação porque não consegue produzir os cortes. Nesse ritmo, a gente não faz a infraestrutura e não consegue avançar no Brasil. Nesse ritmo, a gente deixa as pessoas fora dos serviços a que tem direito no INSS. Nesse ritmo, o Brasil vai ficando muito devagar. Então, temos que vencer. Parte disso é burocracia, em parte é uma disputa política, tem uma série de coisas envolvidas, mas que a gente tem que visitar uma história dessa e tirar alguma lição disso, eu não tenho a menor dúvida. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.